livro do profeta Isaías. Eu vou começar a ler o capítulo 43. Vamos orar uma vez mais antes da gente ler? Pai, que coisa boa termos a percepção de que aqui nesse mundo que jaz no maligno, que tantas vezes nos alcança com garras e nos machucam, a Tua graça, o Teu amor, a Tua sublime presença também nos alcança. Que bom que a gente pôde hoje, através dos louvores, das orações, se perceber tocado por Ti. Eu Te agradeço muito e Te peço que ainda durante a leitura da Tua santa palavra, Tu fales ao nosso coração, Tu ministres a mim e aos meus irmãos. Eu Te peço que os nossos olhos sejam iluminados, que o nosso coração seja direcionado a Ti, Jesus, a verdade que liberta. Nós oramos em Teu nome. Amém. Isaías 43 é o meu texto inicial hoje. Eu vou pedir a você para assim, ficar com a Bíblia ligada aí o tempo todo, ou aberta o tempo todo. Nós vamos caminhar um pouco por ela hoje. Vamos ver bastante texto. Eu estou aflito para não me perder aqui. O coração está aflito. Se eu me perder, eu volto, vocês vão ser tolerantes comigo. Eu defendi na última vez que estivemos juntos aqui, que a gente não pode fracionar porções bíblicas e tomá-las como verdade. É agradável ao nosso íntimo, ao nosso coração, pegar a caixinha de promessas, por exemplo, selecionar, tem amarela, verdinha, rosa, aí pega aquela assim, rosa, aí vem uma coisa assim que fala com exatidão sobre o sentimento que a gente tem no coração, e a gente casa aquilo com palavra de Deus. É um risco grande. Deixa eu abrir um parênteses já aqui, e é a única vez que eu vou falar isso, depois eu não volto mais. É possível e provável que muitos aqui entre nós tenhamos feito isso e ter ouvido com clareza um direcionamento de Deus através de um pedacinho de papel de cartolina cor-de-rosa, amarelo, verdinho. É ou não é verdade? Quem já foi assim? Eu ouvi Deus falar comigo naquilo e fechou. Pode falar. É provável que isso tenha acontecido, mas direcionarmos vida a partir desse método, há um risco grande da gente construir uma imagem distorcida de Deus. Há um risco grande de nós, a partir de frações isoladas do texto bíblico, construirmos uma identidade de um Deus que não é bíblico, que faz sentido nessas frases isoladas, mas que não faz sentido no todo da história. Muito da frustração no meio evangélico, muito da chacota que fazem com os evangélicos fora, é por causa dessa falta de cuidado que a gente tem, isolando verdades e tomando-as como o caminho a ser seguido. Eu tenho defendido duas coisas a respeito da visão profética, da mensagem profética, do modelo profético em Israel, que é o tempo que a gente está pensando agora. Tenho defendido, primeiro, que o profeta é alguém a quem Deus revela o seu coração. O profeta não é alguém que faz uma leitura e tem uma catarse interna de tudo que já viveu e põe para fora de uma maneira descontrolada, sob atuação e domínio do Espírito, e fala um monte de coisa que ele nem sabe. O padrão de profetismo em Israel é Deus revelando o seu coração ao coração do profeta. E o profeta, então, fala ao povo. É o profeta cheio no coração
do que tem sido a verdade do povo e fala a Deus junto com o povo. Então esse é o mecanismo. Nessa dinâmica, é a segunda parte da minha defesa. Há um movimento que marca a história e que também aponta para um futuro na história. Por exemplo, em Antigo Testamento, Isaías, há um anúncio de cativeiro. Na história, naquele tempo, há um cativeiro. Há um aprisionar de um inimigo. E há um anúncio de libertação. Esdras, Neemias, Zorobabel hão de libertar o povo de Babilônia. Há um cativeiro na história. Há um instrumento de libertação, há um libertador, ou alguns libertadores. Isso aponta para um futuro. Você chega no tempo de Jesus, há uma opressão sobre o povo, Roma domina sobre o povo. Há uma expectativa de um Messias que começa a tirar algemas dessa imposição romana. Então, houve no passado um marco histórico, ele aponta para um futuro, mas, em última instância, o que está marcado aqui nas profecias aponta para a eternidade. Essa é a minha defesa. Então, a gente lê aqui algo que aconteceu na história e que tem parâmetros específicos, referências específicas no futuro, mas que, em última instância, está comunicando para a gente algo eterno, algo que alcançou mais do que a história, alcançou a eternidade. Por exemplo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado por nós. Aconteceu na história, houve um momento, houve um sacrifício, Cristo morreu e ressuscitou. Mas isso aponta para algo maior. Aquilo era uma amostra do que na eternidade aconteceu. Eu quero ler os profetas com vocês a partir dessa lente. Escolhi essa lente para lermos. Em outro tempo, nós lemos os corações do profeta e o coração de Deus. Vocês lembram disso? Nesse tempo, nós estamos tentando ler sob essa ótica. Estou pegando essa lente e pondo aqui. Então, não dá para a gente fracionar. Eu vou tentar casar hoje aqui Isaías com o Novo Testamento, para mostrar o que tem para nós. Então, Isaías vai falar de um caminho. O povo está preso, o povo não tem como sair, o povo é escravo. E Deus começa a anunciar através de Isaías que ele vai fazer um caminho. Olha que coisa bonita isso, 43, versículo 16. Assim diz o Senhor que te fez um caminho pelo mar. Está escrito aí na sua Bíblia mais ou menos assim também? E esse aqui é uma menção de um fato na história lá atrás. Houve um fato histórico. E Deus fez um caminho pelo mar. Quando foi que Deus fez um caminho pelo mar? Quando libertou o povo do Egito, de Faraó. Houve um cativeiro. E houve um Deus que fez um caminho no mar. É o Deus do caminho, Isaías vai mostrar para nós. Uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavaleiros. Houve isso na história? Sim? Está entendendo como é que é? Houve lá. Isaías está dizendo, também será aqui, na história. E o que eu estou defendendo hoje é que isso, o de lá, o daqui e o do futuro, apontam para uma eternidade, onde Deus nos libertou, em definitivo, do cativeiro do diabo. Isaías está anunciando para nós lá, aqui e a eternidade. Então vamos seguir lendo. Que fez saírem juntos os carros, os cavaleiros, o exército e seus reforços. E eles jazem ali, eles estão mortos ali para nunca mais se levantarem. Olha, pensa nisso na eternidade, enquanto eu leio. Pensa lá no Êxodo, mas pensa aqui na eternidade também, ou lá na eternidade também. Exterminando-os, apagados, deixando apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou fazer o quê? Um
um caminho. Então, ele fez um caminho no mar. E agora ele está dizendo, agora faça um caminho até no deserto. É o Deus do caminho que Isaías está anunciando para nós. Isaías é o profeta do caminho. Então, ele fez um caminho no mar. Estou fazendo coisa nova, é um caminho no deserto. Parênteses de novo. Esse aqui é o meu textinho de caixinha de promessa que eu guardei no bolso. Tirei e botei para mim. Esse é meu. Esse aqui é o meu. Caiu a energia? Vamos com uma fase só. Esse é o meu texto de caixinha de promessa. Está chegando aí atrás a voz? Desse jeito chega aí? Enquanto eles ajustam, eu vou... Ah, já ajustou. Que mão santa, meu filho. Parece Jacó. Tudo que põe a mão, prospera. Só nesse ponto. Jacó era um trapaceiro desgraçado. É só nesse ponto. Está surgindo um caminho no deserto, vocês estão vendo? Eu vou abrir um caminho no deserto e riachos no ermo. Grava isso aí, o Deus do caminho. Olha Isaías 42, esse é bom demais. Aliás, vou ler o 42 agora não. 35. Grava esse na sua Bíblia. O Messias virá, aquele que há de redimir Israel virá, é isso que o profeta está anunciando. E quando ele vier, o que acontecerá? Isaías 35, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá, como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarom. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então, o que acontecerá quando Deus vier? Abrirão os olhos dos cegos. Isso aqui é um casamento que é perfeito com o texto bíblico. Abrirão os olhos dos cegos. Jesus curou cegos? Sim. Isso era uma mensagem. Quando Jesus curava um cego, ele estava mandando uma mensagem. O Messias chegou. Quando ele curava um cego, é interessante que João Batista pergunta assim, manda os discípulos perguntarem, és tu aquele de quem havíamos de esperar? Ou devemos aguardar outros? Os discípulos perguntam isso a Jesus. Aí Jesus não responde os discípulos de João. Ele começa a fazer milagres e curar a gente. O que ele está dizendo assim, viu o que eu fiz? Conta para João agora, eu sou o Messias. Então, quando o Messias vier, os olhos dos cegos se abrirão e se destamparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago e a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Na outra versão, a cana. Cana de açúcar, coisa docinha. Na outra versão é cana. Fartura, abundância. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que se chamará caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, e cantos de alegria, duradoura alegria. A duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Suspiro não é aquele doce da minha infância, não é aquela coisa... Deus está dizendo assim, quando o Messias vier, ele fará um caminho, e esse caminho é um caminho de júbilo, de alegria. Isaías está anunciando isso para nós. A gente viu no 43, a gente viu no 35, Isaías 40.
Você conhece esse texto? Isaías 40, versículo 3. Está acompanhando aí na Bíblia? Ó, vem comigo, senão você vai ficar perdido. Hein? Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Vocês lembram de Isaías? Olha que coisa boa. Deus está fazendo um caminho. Há um conflito entre o perene, o efêmero e o eterno. Ele está resolvendo aqui no efêmero, no que passa, a eternidade. Olha como é que ele vai deixar isso aqui bem estabelecido para nós. Pois é o Senhor quem fala, verso 6. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha, e a sua flor cai, e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ele está dizendo, eu estou fazendo um caminho novo. E é um caminho que transforma a eternidade. Não passa, isso não vai mudar. O que eu fiz está feito. E não vai, nada muda isso, nada mais muda isso. É um caminho definitivo. O que vocês estão vivendo vai passar. Mas o que eu fiz, as minhas palavras, não passarão. Que coisa poderosa, que caminho é esse que ele fez? É isso que ele está falando para nós. E agora, quem é esse Deus que fez esse caminho? Ó, quem mediu, verso 12? O 40 é lindo demais, eu podia ler ele todo. As águas, na concha de sua mão, com o palmo definiu os limites do céu. Pensa no Oceano Índico. O que o profeta está dizendo assim, isso tudo que vocês estão vendo aí, que vocês dão assim como grandeza, imensidão do mar, né? A gente já ouviu isso? Aí fala assim, Deus mediu com a concha da mão. Deus pegou assim um copinho da água que tem lá na fonte, a jorrada da vida eterna, e falou assim, Oceano Índico. É só um pouquinho assim. Oceano Pacífico. Uma concha maior. Oceano Atlântico, é o nosso aqui. Ele pegou assim. Pense, o que é isso? Baía de Guanabara, ele pegou assim e falou assim. Grandeza do nosso Deus. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Que mar foi aquele, Kezinha, que você mergulhou com as arraias? Bora para lá. Coisa. Bora é conchinha da mão do Senhor. Da grandeza desse Deus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, verso 14, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Isaías é o profeta do caminho. Com quem vocês me compararão? Verso 25, aliás, 21 ainda. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Olha que Deus grande é esse. Com quem vocês vão me comparar? Verso 25. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Que extraordinário esse Deus. É esse Deus que fez um caminho para nós. Você está entendendo isso? Você está dimensionando a quem o profeta está se referindo e o que ele quer comunicar para mim e para você? Faz sentido quando você ouve isso e você junta com um texto do Novo Testamento que diz assim, bem, se esse é Deus e Deus é por nós, qual é a conclusão óbvia? Quem será contra nós? Está entendendo? Ele está dimensionando que esse Deus fez um caminho. Ficou claro para nós? 42.
Teve um povo que negou o caminho do Senhor. Cegueira de Israel é o título do Isaías 42, o texto do servo sofredor. Cegueira de Israel, Isaías 42, 18. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Está falando do povo de Israel, que se tornou surdo e cego, como é o servo do Senhor. Você viu muitas coisas, não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Quem entregou Jacó, verso 24, para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Foi quem? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos. Vocês não quiseram os caminhos do Senhor. Conduzi vocês como cegos pelo caminho, versículo 16 do capítulo 42. Ficou claro que Isaías é o profeta do caminho? Amém? Que Deus está anunciando, através do profeta, um novo caminho? Você lembra que a gente cantava assim? Oh, leva-me à sala do trono, citando o texto aos Hebreus, por um novo e vivo caminho. Você lembra disso? Pelo sangue de Jesus há um novo e vivo caminho. Você lembra de alguém no Novo Testamento dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade, o caminho, a vida no Novo Testamento não é um conceito, é uma pessoa. Não é um conceito. Quando eu te falar a verdade, você vai ser liberto. Não. A verdade no Novo Testamento é uma pessoa. Jesus Cristo. Não é um conceito que a gente internaliza, é uma pessoa que a gente olha. Nós somos a mentira. A gente olha e fala, o mundo me machuca, o mundo me corrompe, o mundo me destrói. Aí a gente olha para Jesus e fala assim, essa é a verdade desse mundo. Ele fala, não, esse é um mundo distorcido. Eu sou a verdade. Eu sou a excelência da criação de Deus. Eu sou a verdade. Não é um conceito, é uma pessoa. Não dá para a gente citar, eu vou apresentar uma verdade. Não, é uma pessoa. Jesus é a verdade que liberta. É Ele. Aí Marcos é o equivalente de Isaías no Novo Testamento. Vamos para Marcos. Demorei 30 minutos, hein? Vamos para Marcos, abre lá. Vê se você leu isso. Vê se não é bom ler a Bíblia assim, irmão. Alguém um dia me ensinou isso. Não foi assim uma revelação divina. Um dia alguém sentou comigo, me mostrou isso. Olha, vamos interpretar juntos aqui. O Ari foi uma peça importantíssima para isso, encontros pessoais. Um dia alguém me ensinou essa leitura. Olha aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito aonde? Marcos capítulo 1. Eu não anunciei para vocês, não? Eu não sou um bom profeta. O profeta anuncia o caminho certinho, sim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito aonde? Ou por quem? Por Isaías. Marcos está dizendo, olha, eu vou escrever o Evangelho de Jesus Cristo. A minha fonte que norteou é Isaías. Marcos já deu tudo para nós. Olha que coisa. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Então, lá nós temos um profeta que fala do caminho. E aqui temos um discípulo do Senhor Jesus, um mensageiro do Senhor Jesus, um evangelista, que vai nos ensinar o que o profeta falou. A voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Ele está citando Isaías 40 aqui para nós. Aí Jesus começa um caminho com seus discípulos e vai passando por cidades na Judéia, vai passando por ali pela Galileia, e ele está no caminho indo para Jerusalém, indo para entrar de maneira triunfal em Jerusalém, para ser julgado, morto
e para ressuscitar. Jesus começa um caminho até Jerusalém. E nesse caminho até Jerusalém, ele vai fazendo um monte de milagres, vai curando um monte de gente. Marcos capítulo 8. Jesus alimenta uma multidão, lembra a multiplicação dos pães? Marcos capítulo 8. E ele tem preocupação de que essa multidão que o segue não volte para casa e sinta fome, Marcos capítulo 8, versículo 3, no caminho de volta para casa. Está vendo aí na sua Bíblia? Alimenta eles, porque eles estão me seguindo e eles não podem voltar para casa e no caminho sentir fome. Olha como é que Marcos já anunciou desde o início, que é o Evangelho do Caminho. Marcos capítulo 8, versículo 27, aliás, 27 não, 22, tem título na Bíblia de vocês? Como é que está o título aí? A cura de um cego em Betsaida, é isso? Jesus cura um cego aqui em Betsaida, na ponta inicial do caminho, e ele vai curar um outro cego lá no capítulo 10, deixa eu ver se é 10, versículo 44, abre lá em 10, 44. Qual é o nome do cego que está sendo curado ali? Jesus cura o cego Bartimeu, é isso? Cego Bartimeu recupera a visão. Olha para mim mais uma vez. Quando o Messias viesse, o que ia acontecer? Os cegos iam ver. Vamos em Salmo e depois a gente volta aqui? Vamos rapidinho no Salmo. Salmo 115, abre lá. Salmo 115, eu vou marcar aqui com o meu cordãozinho. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, lembra desse salmo? Mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, pode fazer tudo o que lhe agrada, vai dizer o salmista. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Como é que eles são, os ídolos? Verso 5, como? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. Eles não emitem som algum com a garganta. E o verso 8, olha que extraordinário isso. Isso eu aprendi com o pastor Ed. Verso 8, como é que diz aí? Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles. Então, segundo a palavra do salmista, os ídolos não têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não pega. E quem segue aos ídolos fica semelhante aos ídolos. Israel é uma nação que abandona Deus e segue aos ídolos. É uma nação que se torna cega, muda, surda. É uma nação que se torna igual aos ídolos que adorou. Salmo 135. Acho que é 135. Verso 15. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, não pode falar, olhos, mas não podem ouvir, tem ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Israel deixa o seu Deus e passa a seguir ídolos, e se torna semelhante aos ídolos que seguia. Vamos linkar isso em um texto bíblico? Quando Deus criou a humanidade, fez-nos a sua imagem e nós éramos semelhantes a Deus e nos tornamos semelhantes aos ídolos que a gente adorou. Em outras palavras, a gente foi perdendo a identidade de Deus em nós e assumindo em nós a identidade dos ídolos. Deus foi ficando esmainecido, aquela coisa
sumida em nós, e foi aflorando a imagem do mundo que jaz no maligno em nós. Quando Jesus cura um cego lá, ele está mandando uma nação, o Messias chegou. Gosto muito de um texto de Romanos que o pastor Mauro cita. Eu vou voltar para Marcos já. Falei que a gente ia ler muito hoje, tomara que eu não me perca. Eu já me perdi, mas você não percebeu. Romanos capítulo 8, olha só. Sexta-feira nós estamos em qual capítulo, pastor Mauro? No 8? 8:31? Vai começar o 8:31. Versículo 28. Vocês passaram nesse então essa semana. Por aí. Passaram de relance. Então eu vou passar só de relance também. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para nós, no exame tem um propósito para nós. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que nós sejamos o primogênito entre muitos irmãos. Nós éramos imagem e semelhança de Deus. O diabo entra, macula a nossa história, nós ficamos parecidos com os ídolos, nós perdemos a condição de sermos parecidos com Deus, mas em Cristo, Deus refaz o seu bom propósito em nós, e nós somos de novo imagem e semelhança de Deus, a partir de Cristo Jesus. Ele começa a mostrar isso lá em Marcos, volta para Marcos comigo agora, e agora a gente não sai mais de Marcos. Curou um cego no início, e foi uma cura estranha. Dos milagres de Jesus, esse aqui é um dos estranhos. Eles foram para Betsaida, verso 22, 8:22. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? É estranho esse método de cura de Jesus aqui, não é verdade? Você concorda comigo? A gente respeita porque ele é o Messias, mas que é estranho, não é verdade? Dá uma cuspida no olho do cara e pergunta: está vendo alguma coisa? E eu, como discípulo de Jesus, ia dizer: é melhor que não, porque se ele viu esse negócio que você fez agora, está vendo alguma coisa? Pergunta para o ceguinho. Ele, levantando os olhos, disse: vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Você pensa o que ele está vendo? Ele não está vendo direito, ele está vendo igual eu estou vendo agora. Alguém postou no Facebook, eu fui uma adolescente que eu tenho pouco relacionamento, mas que está lá no meu hall de amizade, que eu vejo muito pouco. Ela postou uma imagem toda distorcida e disse assim: alguém fala, passa por mim e nem fala. Aí ela faz menção à foto: é que eu sou míope, eu enxergo assim, uma foto toda distorcida. Se eu tirar meu óculos, vocês são como árvores sentadas. Eu não identifico ninguém, vejo vocês aí, não sei se estão me olhando, se estão dormindo, sem nada. Daqui do Daniel, do Gelson, da Ellen, para trás da Márcia, salva. Daniele já começa a ficar estranha, do Marquinhos para trás já era. Se eu ficar sem óculos, pode dormir que eu nem vejo. O cara viu, mas não viu direito. Concorda? Jesus fez um milagre, mas meio que errou na dosagem. Não parece isso? Primeiro, a forma já é estranha. Segundo, a dosagem está estranha também. Você mandou uma carga, era para mandar bivolt, você mandou só. Ficou mais ou menos esse milagre. Você está vendo direito? Ele fala: não, estou vendo mais ou menos. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, agora não cuspiu,
Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Então foi um milagre feito em 2 tempos. Num primeiro momento ele viu mais ou menos, era cego. Depois viu mais ou menos, e então viu claramente. Não é à toa que o texto seguinte é o texto de Pedro. Olha aí. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, olha aí, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias, e alguns outros os profetas. Pô, os caras são cegos. Eu sou o Messias, eu não sou um profeta. Eles não enxergaram quem eu sou. Eles não estão vendo quem eu sou. Jesus encomenda uma pesquisa de opinião, e na pesquisa de opinião encomendada por Jesus, a resposta é: os caras estão pensando que você é um grande profeta. Elias, João Batista, você é um grande profeta, qualquer um deles lá, um outro qualquer. Aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: você é o Cristo. Você é o Messias anunciado pelos profetas. Você não é um profeta. Você é o profeta dos profetas. Você é aquele que há de redimir Israel. Nós vimos isso. E aí Jesus diz assim: bendito é você. Bendito é você. Foi o Pai que te revelou isso. Foi o Pai. E Jesus faz uma advertência: não fala para ninguém a respeito disso. E no verso 31 diz assim: então, a partir da fala de Pedro de que Jesus é o Messias, então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pensa nisso. Pedro é um folgado, não é não? Quem eu sou? Os caras dizem que você é um profeta, mas você é o Messias, o ungido. Aí ele fala: isso mesmo. E eu vou me entregar às autoridades de Israel, eles vão me julgar. Eles não querem o Messias. Eles vão me julgar. Eu vou ser morto e 3 dias depois eu vou ressuscitar. E Pedro ouve esse sermão, põe a mão no ombro de Jesus, chama à parte e diz assim: qual é? E diz o texto bíblico que eu tenho na mão que Pedro começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está dizendo: olha, o Messias é servo sofredor. E Pedro diz: não, o meu Messias é fortão. O meu Messias esmaga a cabeça da serpente. O meu Messias faz prosperar 100 por 1. Aí Deus diz assim: olha, você é um dos que já enxergaram, mas você ainda não está enxergando direito. Entendeu por que o milagre do cego? Você já entendeu, já enxergou, você já não é um cego, mas você enxergou parte do que eu sou. Você é um cego, Pedro, que vê distorcido. Seu Messias está distorcido. Não é à toa que o milagre do cego vem logo antecedendo o que Pedro fala. Aí vamos para o Monte da Transfiguração, Marcos capítulo 9, nós vamos até o 10. Sobe para o Monte da Transfiguração, lá eles vêm Elias, Moisés e Jesus. Pedro fica entusiasmadíssimo. Pedro fala assim no versículo 5 do capítulo 9: mestre, vamos fazer uma cabana aqui? Minha filha, quando eu era pequena, falava bacana em vez de cabana. Vamos brincar de bacana, papai? Eu falava: vamos brincar de bacana. E Pedro falou: vamos fazer uma cabana aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui. Ele não sabia o que estava acontecendo. Então, a seguir, apareceu uma nuvem do céu, envolveu eles, verso 7, e dela saiu uma voz, e a voz disse assim: vocês viram Elias
a representação dos profetas. Vocês viram Moisés, a representação da lei. E vocês viram a Jesus, o meu filho. Esse é o meu filho. Ouçam a quem? Ouçam a ele. Agora não é mais aos profetas, nem mais a lei. Ouçam a Jesus. Em outras palavras, ele é o Messias mesmo, Pedro. É ele o Messias. E aí eles descem do monte, trazem para Jesus um endemoniado, surdo e mudo. Jesus cura o endemoniado. Quando Jesus viu que a multidão estava cercando ele lá, ninguém conseguia libertar essa turma aí, esse moço aí, Jesus cura o endemoniado, versículo 25 do capítulo 9. Viu a multidão que estava se ajuntando, Jesus esperou a multidão se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como que morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa com seus discípulos, eles perguntaram em particular assim: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai por oração e pelo jejum. Verso 30, olha na sua Bíblia. E eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Começou a ensinar, diz o texto de Pedro, e agora continua ensinando os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Verso 32. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Claro que eu não vou perguntar. O último que se meteu a besta falou assim: para trás de mim, Satanás. Eu não entendi nada, mas vou ficar quietinho, não vou perguntar nada. Você está entendendo o que Jesus está falando? Você está entendendo, Pedro? E Pedro fala: não, pergunta para ele. Fala: eu não, da última vez ele falou para trás de mim, Satanás. Jesus ensinando os caras, e eles não estavam entendendo nada. E pior ainda, tinham medo de perguntar. Chegaram em Cafarnaum, e quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo aonde? No caminho. Sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Jesus tem uma paciência com esses caras, não tem? O que vocês estavam conversando depois que vocês saíram lá da escola dominical? A gente estava discutindo quem de nós é o melhor. Quem é assim aquele que Jesus acha bacanão? Tomando uma criança, verso 36, colocou-o no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. 10, 13. Vamos para lá. Bem, algumas pessoas traziam crianças para Jesus e ele tocava nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus repreendiam a turma que traziam as crianças. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Aí diz o verso 17 na minha versão assim, ó: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Como é que diz outra versão sem ser a NVI? 17. Alguém tem outra sem ser a NVI? Todo mundo com NVI? Lê lá atrás, Laura vai ler para nós, ó. Deu para pegar lá? É mais ou menos assim: pondo-se Jesus a caminho, na minha versão diz, saindo Jesus, começando quando Jesus ia sair, na outra versão, pondo-se Jesus a caminho, o tradutor suprimiu a palavra caminho, ela está aqui, mas ele suprimiu a palavra caminho. Seguiram adiante, e eles começam a conversar sobre essa grandeza. Digo-lhes a verdade, verso 29, capítulo 10.
Ninguém que tenha deixado... Ele aqui encontra com aquele jovem rico, lembra dessa história? Mestre, o que eu tenho que fazer? O cara de Jesus fala assim, deixa tudo que você tem, é essa história. Abandona tudo que você tem, deixa tudo para trás e me segue. Jesus olhou para ele, o amou, verso 21. Falta ali uma coisa, disse ele, vá, venda tudo que você tem, lembra-se dessa história? Deixa tudo para trás, dá para os pobres, você terá um tesouro no céu. Depois venha para me seguir. Verso 29, ele começa a explicar isso. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, o quê? A vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos... Mestre, quem é o mais importante? Olha, o reino de Deus, o reino do Messias, não é um reino de poder, é um reino de serviço. Vocês não estão entendendo isso? E os caras não estavam entendendo nada. Eles então subiram para Jerusalém, na outra versão, naquela hora deve ter lá atrás, está no caminho para Jerusalém. Olhem, estavam subindo para Jerusalém, Jesus com seus discípulos, os discípulos ficam admirados. Verso 35, Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximam dele e disseram assim, mestre, que nos faças o que nós vamos te pedir. O que vocês querem? Eu vou fazer o que vocês querem. O que vocês querem? Eles responderam, verso 37, permita-me que na tua glória nos assentemos na tua direita e na tua esquerda. Os caras não entendem nada do reino de Deus. Jesus tinha uma paciência com seus discípulos que eram. Vocês não entenderam nada do que eu falei, não é possível. Jesus os chamou e disse, verso 42, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, 42 do versículo 10, governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eles enxergavam que ele era o Messias, mas enxergavam mais ou menos. E aí no capítulo 46, tem um cego de novo. Ele abriu com o cego e fecha com o cego. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Timeu, que era cego, estava sentado aonde? À beira do caminho. Ele não está no caminho, ele está à beira do caminho. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, que eu veja, quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Um cego estava à beira do caminho. Jesus cura o cego e ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Então Isaías anunciou um caminho. Marcos nos diz que Jesus fez todo o caminho. O que significa para nós? O que serve disso para nós? Uma visão distorcida vai fazer-nos enxergar o Messias como alguém que tem que dar bênção para nós agora, resolver minha vida e tua vida agora. Aí a gente começa a viver frustrações, começa a viver tristezas, começa a achar que essa coisa toda tinha que acontecer aqui agora.
A gente começa a distorcer coisas e se escravizar ao invés de libertar. Por exemplo, olha só, olha para mim aqui. Alguém esses dias me disse assim, li uma reportagem, olha isso, hein? E tinha alguns bonecos e bonecas que, quando foram feitos no mundo, foram consagrados ao diabo. Eu queria te recomendar que você olhasse os brinquedos da sua filha e visse se lá não tem um boneco ou uma boneca dessa, porque se tiver, o diabo está dentro da sua casa. Pensa nisso. E isso é uma cultura que mesmo quem não acredita, não é verdade? Teve com a Hello Kitty, não teve ou não teve? No meu tempo teve com o Fofão. Teve? Tinha um punhal dentro do Fofão? Abriu e tinha mesmo? Tinha mesmo? Dentro do Fofão um punhal. No meu tempo o Chuck era o Fofão. E quem abriu disse que tinha mesmo. Nesse tempo de agora, Hello Kitty. Já ouviu falar que a Hello Kitty é assim? Já ouviu falar que o M do McDonald's é o tridente do diabo? Já ouviu falar? E quantos ainda assim comem no McDonald's? Já ouviu falar da Pantene? Pantene está consagrada. Já ouviu falar? Quantos já ouviram falar? E quantos lavaram a cabeça hoje com shampoo Pantene? Eu vou orar por vocês tudo hoje para que... Tem ou não tem isso? Uma visão distorcida de um Cristo fraquinho te faz pensar que se o diabo, por um acaso, por um acidente, entrar pelo shampoo da sua casa, você está ferrado. Ó, você já sabe que ele é o Messias, mas está enxergando distorcido. O meu Messias fez algo pela minha vida que vai passar a terra, vai passar os céus, mas o que ele fez não passará. Ele me redimiu para sempre. Eu sou dele. Não tem Fofão, não tem Hello Kitty, não tem McDonald's, não tem nada que faça, que seja possível de separar-me do amor desse Deus. Ele venceu por mim, ele me resgatou. Aí você fala assim, olha, o diabo entrou na sua casa, está ferrado, porque aquela casa pertence ao Senhor que fez os céus e a terra. Entende isso? Entende isso? Olha, tem alguém na igreja que está consagrado ao diabo, com todo respeito e alegria. Está ferrado. Está alegremente ferrado, não sei uma boa palavra. A graça vai te alcançar, porque você entrou no território do Rei da Glória. É a gente que põe a planta do pé e as portas do inferno não prevalecem. Não temos que ter medo do diabo, não temos. É ele que estremece. Quando a gente se levanta e começa a cantar louvores ao único que é digno, o inferno estremece. Quando a gente entender isso, a gente vai parar de ver um Messias distorcido, desfocado, como se nós fôssemos com medo. Ah, Wesley, então é a 100 por 1? Não, na eternidade é a 100 pelo infinito. É a gente que fica trazendo para o aqui e agora. O aqui e agora é uma amostra do que Deus fez por nós. Ah, eu não vou ter mais doença? Não, vai ter. Mas essa doença e esse mundo vai passar. Agora, um dia, eu e você, diz Paulo apóstolo, não fechar e abrir dos olhos, a gente vai ressuscitar e vai descobrir que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas elas, acabou, Ele nos redimiu, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Esse é o nosso Deus. A gente canta aqui, esse é o nosso Deus, o leão de Judá. Aí você fica assim, então Senhor, me honra agora, porque tem gente rindo de mim. Quem riu de mim agora vai ficar ferrado, porque a minha vitória agora tem sabor está ferrado. Mas está errado, seu Messias está distorcido. Entende isso? Teu Messias está errado. Porque um dia, a gente vai sentar na eternidade e a gente vai dizer juntos assim,
Olha que eu não acreditava em mim, olha que eu não acreditava que seria possível, mas Deus acreditou em mim e me resgatou. Eu vivi um tempão sobre o governo de um mundo que jaz no maligno, mas um dia, num mundo que não tinha saída para mim, Jesus entrou e fez um novo e vivo caminho, e Ele me redimiu, e eu estou aqui hoje, na eternidade. Minha vitória tem sabor de mel. Nunca mais vai haver choro, nunca mais vai haver dor. Ele nos enxugou dos olhos toda lágrima. Melhor do que um Messias governando numa Jerusalém terrena, é um Messias que nos fez assentar na Jerusalém eterna. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Aí, quando a gente tem os olhos abertos e a gente entende isso, aí a gente diz assim: Ele fez tudo para mim, Ele é tudo em todos. E então, a gente diz: ainda que não haja fruto na videira, ainda que no curral não haja mais gado, ainda que falte tudo na minha vida, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele é tudo para nós, é Jesus. Uma visão distorcida faz a gente ficar com mimimi, querendo aqui e agora que Deus resolva tudo. E Ele diz: não, você não entendeu, eu já resolvi tudo, isso vai passar, mas o que eu fiz jamais passará. Eu sou o novo e vivo caminho, Jesus, o nosso Senhor. A minha oração é que essa palavra do profeta alcance seu coração de maneira transformadora, que venha o que vier, a gente sabe, Deus é por nós, eu tenho tudo que eu preciso, e se estiver no deserto, eu sou fruto daquele que fez um manancial. Há um caminho novo, vivo para a minha vida, Jesus, o novo e vivo caminho. Eu quero convidar você a adorá-lo, enquanto chove tudo que está lá fora, a gente canta louvores ao Senhor e exulta esse Deus. Vamos fazer isso juntos? Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você, e eu quero hoje, em nome do Senhor Jesus, pedir que, se porventura sua visão estava distorcida, a segunda etapa do milagre aconteça, que a visão clara do Messias te liberte. Uma das coisas que escraviza a gente muito é a consciência de que nós somos pecadores, e somos mesmos. Não há em nós condição de nos apresentarmos diante de Deus. Aí o diabo fica pegando isso, dizendo: você é pecador, você vive num mundo dominado pelo mal. Ele diz assim: vivi muito tempo, mas o Messias me redimiu de todo o pecado. Não é só de alguns, não é só dos que eu já fiz, não, é dos que eu ainda nem tenho consciência de que fiz. O Messias, o Cordeiro de Deus, me redimiu. Você é um pecador, uma pecadora, lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. E diz a palavra de Deus que não tem nada capaz de nos separar desse amor. Nada. Então eu e você somos libertos pelo sangue que isso me constrange e te constranja a um tempo de adoração e de entrega. Saber disso. Segunda coisa, Ele nos libertou de um mundo que nos dominava. A gente era prisioneiro do diabo, mas a gente não é mais, a gente está liberto. O diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida e a minha vida, não tem. Nós somos do Senhor e os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. O diabo fica ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Ele nos guarda. Não tema, não tema. Aliás, palavras do Senhor através do profeta Isaías: não tema, eu sou contigo. Eu te chamei, eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Palavras do Senhor. Estamos com a vida nas mãos do Senhor. Palavras do Senhor ao profeta Isaías de novo. Ele nos redimiu, somos livres. O diabo é muito mais poderoso que nós, mas nós não estamos nos valendo da nossa força. Nós somos gente fraca, que se refugiou na nossa torre forte, que é o Senhor dos Senhores. Ele é a nossa torre forte. Não tenha medo disso. Não tenha medo disso. A gente enfrenta adversidades e um dia há de enfrentar a morte. Eu estava orando com alguém que me olhou no olho e perguntou: pastor, é o fim, eu vou morrer, não vou?
E eu disse: agora eu não sei. Um dia vai. E eu também. Um dia vamos. Mas um dia também ressuscitaremos em glória com o Senhor dos Senhores. Porque a morte, nossa inimiga, foi vencida. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, Ele venceu a morte. Um dia todos nós vamos morrer, e é uma pena isso. Mas um dia também, todos nós ressuscitaremos em glória como Ele ressuscitou. Todos nós, todos nós. Seja livre. Eu estou lendo a biografia de Mandela. Depois de 2 décadas preso, ficou 27 anos preso. Depois de 2 décadas preso, um dos presidentes viu a força que ele tinha, mesmo preso, e tentou negociar com ele a liberdade dele. Mas ele o fazia não porque acreditava nos princípios do Mandela, ele o fazia porque ia aproveitar o lucro político disso. E mandou recado para o Mandela: vamos negociar sua liberdade, eu tenho alguns... E o Mandela disse: de maneira nenhuma. Somente homens livres podem negociar. E você não é livre. Ele que estava preso. Você está fora da cadeia, mas você está aprisionado com outras coisas. E homens aprisionados não podem negociar. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo algumas vezes com algemas aqui nesse mundo, eu e você fomos comprados por bom preço e somos libertos. É gente assim como Paulo e Silas, que às vezes na prisão cantam louvores a Deus, porque não são as algemas que definem a minha liberdade. Cristo nos libertou, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você e eu somos livres. Não se aprisione de novo. Não deixe o diabo botar julgo na sua vida. Somos do Senhor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Levanta a mão assim bem alto quem crê nisso. Agora levanta a outra junto e bate palma para esse Deus, que Ele é digno. Assim, obrigado, Senhor, pela sua liberdade que alcançou a minha vida, teu sangue. Vamos orar juntos. Senhor, seja exaltado. O Cordeiro de Deus é exaltado nesse lugar. Os cânticos, as orações, a leitura da tua santa palavra, as palmas são para declarar que tu, Jesus, és o Messias que redimiu a nossa história. Tu és o vivo caminho para a nossa vida. Obrigado por ti, a verdade que liberta. Obrigado pelo caminho novo. Obrigado pela vida abundante que o Senhor derramou sobre mim e sobre os meus irmãos. Obrigado, Senhor. Eu quero te pedir que essa percepção libertadora acompanhe o coração dos meus irmãos e irmãs quando voltarem para casa hoje. Ainda que alguns em prisão, em aflições internas, eu te peço que essa percepção do eterno liberte a alma. Eu te peço isso, que não sejam reféns daquilo que tem passado em casa, que não sejam reféns das coisas ruins, e que não sejam reféns, eu te peço, das coisas boas, do dinheiro, da promoção. Eu te peço um coração liberto pela verdade, por saber que os céus e a terra vão passar, mas a tua palavra não. A tua palavra permanecerá para sempre. Sela isso no nosso coração, eu te peço assim. E eu te peço, ó Deus, que como resultado disso, a nossa igreja aqui em Jardim Icaraí seja uma igreja na qual o Senhor encontra lábios que professam o teu nome, lábios que oferecem verdadeira adoração. Faz assim para que ao olharem para nós, enxerguem não mais gente parecida com os ídolos do mundo, mas enxerguem gente sendo transformada conforme agora a glória de Jesus, o primogênito do Pai. Oramos em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Você pode se assentar.